Boa noite a todos vocês, meus alunos. Infelizmente, nós temos que fazer a aula utilizando essa metodologia um pouco diferente daquilo que nós gostaríamos de fazer, que é estar presente para poder olhar olho no olho de cada um e a gente ir aprendendo junto. Mas hoje nós estamos fazendo esse vídeo justamente para que a gente possa aprender alguma coisa com a aula número 7, que será agora no dia 21, embora feriado. Como nós temos um subsídio interessante, um estudo, um documento, trabalhos que vocês me mandaram no Moodle e através do meu e-mail, eu pude observando ali que nós podemos ainda aprender mais sobre aquela tarefa, que é a tarefa de número 6 passada. Vamos lembrar o seguinte, algumas coisas lá daquela aula presencial do primeiro dia, no dia 3 de março, onde nós estávamos, e felizmente foi muito bom a gente poder estar presente, né? Mas a instituição FTEC é uma organização educacional de muita responsabilidade. Então nós não podemos deixar durante todo esse período da nossa ausência física, deixar de trabalharmos juntos, de aprendermos juntos com outras metodologias, com outra tecnologia. Enfim, mas estamos, confesso a vocês, estou extremamente ansioso para vê-los e, se Deus quiser, e Ele há de querer, em maio agora nós estaremos frente a frente em sala de aula para que a gente junto possa interagir de uma forma muito mais adequada e a gente poder trocar experiências, vivências de nós. Então lembre a primeira aula que nós tivemos no dia 3 de março. Olha só, eu levantei 2 documentos jurídicos fundamentais e importantes para vocês. Lembram que eu falei da Constituição Federal? Esse livrinho aqui, ó. Muitos me disseram naquela ocasião que nunca tinham aberto esse livro. Pois é, esse livro aqui, essa Constituição Federal, que foi promulgada em 1988, mais precisamente no dia 5 de outubro, é o grande digesto, a grande carta política, o maior documento que faz o manto da legislação da nossa República Federativa do Brasil, enfim, sobre o Estado brasileiro. Quem tem que guardar, quem tem que levar a obediência completa em todo o território nacional é justamente o Supremo Tribunal Federal, com sede lá em Brasília, composto por 11 ministros. Lembre que nós falamos muito sobre isso, frisamos muito isso, sobre que a responsabilidade destes magistrados de alta vivência, de alta experiência e de alto saber jurídico são os guardiões do livro que expressa em plenitude o Estado brasileiro. Então, dentro deste livro aqui, nós procuramos estudar a hierarquia. Observe que nós escrevemos, aquela oportunidade lá no quadro, nós escrevemos isso aqui, ó, hierarquia do sistema. Olhem para o quadro aqui, hierarquia do sistema judiciário brasileiro. Então, dentro dessa hierarquia do sistema brasileiro, hierarquia do sistema judiciário brasileiro, nós procuramos conhecer, por exemplo, as diversas instâncias da justiça brasileira, começando na mais elevada, a Suprema Corte, o STF, depois o Superior Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal Militar e o Tribunal Superior Eleitoral. Depois vinha as chamadas segunda instâncias, normalmente com sedes nas capitais das unidades federativas no Brasil.
E depois vinha a primeira instância, a justiça de primeiro grau, onde está localizada nas nossas cidades onde nós moramos, nos municípios brasileiros. Essa é nesta primeira instância que saem as sentenças dos juízes. Já lá no segundo grau, nos tribunais regionais e nos tribunais de justiça dos estados, saem os acórdãos. Isso nós relembramos muito bem. Pois bem, sobre a Constituição, nós trabalhamos muito isso. O segundo documento que nós precisamos levar muito em consideração, a segunda lei que nós precisamos, nós cidadãos e cidadãs, lembrar muito bem, além do que nós já falamos há pouco, que a Constituição Federal de 88, nós precisamos lembrar muito bem do Código Civil Brasileiro, que começou a vigorar lá em 2002, porque o Código Civil Brasileiro anterior a esse aí era de 1916, lá no início do século XX. E observe, minha gente, muitas coisas, o direito, as obrigações, é muito dinâmica na nossa sociedade. E o que mais mudou de 1916 para 2002 foi justamente o direito de família e outras coisas mais que são absorvidas e preconizadas dentro do Código Civil Brasileiro, que nós escrevemos aqui, que é uma lei. É a Lei 10.406 de 2002. Então, esses dois documentos, que às vezes a gente chama de digesto, de instrumentos jurídicos importantes, temos a Constituição, temos o Código Civil. E o Código Civil para que serve? Olha, primeira questão, serve para estar descrito, preconizado dele, todas as nossas relações como pessoas físicas e pessoas jurídicas, as relações nossas como pessoa e as relações entre os nossos patrimônios e os nossos bens. Vamos lembrar, quando falamos em pessoas, não falamos apenas naquela pessoa física que tem apenas o seu CPF. Nós também pensamos na diversidade, na variedade, e o Código Civil contempla isso, das variedades de pessoas jurídicas que estão lá, todas elas descritas no devido artigos concernentes ao Código Civil. E o Código Civil, olha só, é esse livrão aqui, ó. Esse livro diz tudo ou quase tudo. Vamos pegar pelo quase tudo sobre a nossa vida civil, as relações entre nós como pessoas físicas e como pessoas jurídicas. Qual é a diferença que tem entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica? É interessante saber isso. Ora, a pessoa física é o nosso CPF.